Você sabia que uma nova variedade da banana nanica foi desenvolvida no Espírito Santo? Chamada Ambrósia, ela foi lançada pelo Incapé. Hoje recebemos José Aires Ventura, pesquisador do Incapé, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, a banana ambrósia, ela levou cerca de 20 anos para ser desenvolvida. Como começou essa pesquisa e, de forma geral, como funciona esse processo de criação de uma nova variedade? Então, a bananicultura, a banana, é uma fruta extremamente importante, não só no Brasil e no Espírito Santo, lógico, né? Mas principalmente no mundo, né? Mais de 120 países no mundo produzem a banana e tem uma parte econômica extremamente importante da cultura da banana. Então, ela é uma fruta bastante consumida no mundo, né? Em alguns países é a base da alimentação. E no Brasil, o Brasil fica entre o sexto e o oitavo produtor mundial, mas o brasileiro é um dos grandes consumidores de banana. Então, o Brasil consome aproximadamente 25 quilos per capita, né? Que é extremamente elevado, né? E nós temos uma grande produção de banana. Basicamente, no Brasil, temos três tipos de banana, três a quatro tipos de banana. A banana prata, que é a mais consumida, que é a mais comum, principalmente na região sudeste para cima, para o nordeste, né? A banana nanica, do tipo nanica, que são as chamadas cavendishes, né? Que são consumidas mais de São Paulo para baixo, mas aqui também tem gente que consome. Depois nós temos a banana da terra, o Espírito Santo também é um grande produtor de banana da terra. E temos a banana maçã, a banana ouro, maçã são as outras bananas. Então é uma fruta extremamente importante e tem várias cultivares. E apesar de ser uma cultura extremamente importante, né, para não só do ponto de vista social, mas também econômico, né, ela tem algumas limitações. E entre essas limitações estão as doenças. Pragas e doenças são importantes. Isso obriga, muitas vezes, a aumentar o custo de produção dos produtores, né, com o uso de produtos químicos, etc. E houve, então, a necessidade de se selecionar e desenvolver novas variedades que fossem resistentes a essas doenças, tivessem maior produtividade e que qualidade também para o mercado. Não adianta só ter resistência, né, a doenças, mas não ter qualidade para o mercado. Então, aí são feitas, então, projetos de pesquisa. O Brasil começou a fazer o projeto de pesquisa de melhoramento genético de bananeira na década de 80 e foi criado, né, um programa nacional de melhoramento genético da bananeira, através de cruzamentos, né, de variedades diploides e triploides, né, e se obtiveram tetraploides. O Incapé, ele desde a final da década de 70 já tem um banco germoplasma de banana. O banco germoplasma é um local onde são cultivadas as diferentes variedades de banana e que são avaliadas, depois são levadas para experimentos de campo, aumentada a quantidade de plantas por hectare para elas terem uma competição entre elas, depois avaliadas sob o ponto de vista de qualidade, resistência a doenças, etc. E já lançou 4 variedades, né, principalmente do grupo prata, né, que é o grupo mais consumido. E agora nós temos, então, selecionadas e levadas para da local, né, de área maior, de grandes áreas, para ver o tratamento dela. E ela realmente se mostrou produtiva, uma boa produção, uma boa qualidade, uma boa tolerância pós-colheita, ou seja, consegue preservar a maturação e a qualidade durante o pós-colheita, mas principalmente a resistência às doenças, que é o ponto mais importante que se destacaria nessa nova cultivar, que foi lançada há uns 15 dias atrás, né, dia 25 de fevereiro, aqui no município de Alfredo Chaves, que é um município de referência na produção de banana no estado do Espírito Santo. Entendi. Pensando no produtor, que já trabalha com essa banana nanica, quais as diferenças que a banana ambrósia ela traz, né, durante essa produção?
A banana ambrósia, ela e aí eu já aproveito, antes que você pergunte, eu vou dizer por que que é ambrósia, né. Sim. Ambrósia significa um alimento divino dos deuses do Olimpo, né, então um alimento de qualidade, né, que é divino, é o néctar dos deuses, né. Então como ela tem uma boa qualidade, aí nós mantivemos esse nome de ambrósia, que já vem desde a Jamaica, né, onde ela foi inicialmente, selecionada, né, cruzada, né, desenvolvida, e manteve-se esse nome, né, então por isso é ambrósia, né, deriva da qualidade. Nós podemos destacar que os principais vantagens para o produtor é a produção, são caixas de excelente qualidade, né. Nós temos um folder no Incapé que está disponível gratuitamente da página do Incapé, em que traz uma série de informações e detalhes das características dessa banana. Tem uma tabelinha aqui comparando a nanica tradicional e a ambrósia, né, e que mostra a diferença de uma para outra. Então nós temos aqui uma série de parâmetros que, destacam essas diferenças e que podem ser baixados direto da página do site do Incapé. Bom, podemos dizer então para os produtores que a vantagem é boa produção, cachos acima de 35, 32 a 35 quilos por planta, mas como nós temos uma área em 1 hectare, pode chegar acima de 40 toneladas por hectare. Lembrando que no caso da prata são 14 toneladas só, então Sim. é uma produção extremamente elevada, uma produtividade elevada. O outro ponto importante é que ela, durante esse período de avaliação, ela teve tolerância ao encharcamento. Nós tivemos um período de muita chuva, aquela região do Alfredo Chaves, Sim. bastante chuva, e tivemos também períodos de muita seca, né. Então, como nós não usamos nem irrigação e nem e não foi feita irrigação, a gente avaliou o comportamento sob condições de excesso de umidade e sob condições de seca. E ela se conseguiu tolerar bem esses períodos aí, quando comparada com as outras. Então ela tem uma tolerância ao encharcamento, ao excesso de água e também uma boa tolerância à seca, né. Um outro ponto importante que nós podemos destacar é que é uma planta de porte médio a alto, então não é muito alta, mas um porte médio a alto, e o pseudocal dela é um pseudocal mais robusto. Isso possibilita o quê? Que ela sustente o cacho, o peso do um cacho com 30, 40 quilos, né, ela não tomba, enquanto que outras cultivares com tem um pseudocaule, né, mais fino, eles tombam, é necessário fazer o escoramento. Então há uma economia de escoramento, de custo de produção, em função do vigor da planta, né. E, sem dúvida alguma, a resistência à cigatoca amarela, à cigatoca negra, ao mal do Panamá, a raça 1, que são doenças extremamente importantes que já dizimaram muitos dos bananais de variedades suscetíveis, exemplo, por exemplo, da maçã, e a nanica é suscetível à cigatoca negra e cigatoca amarela, né, Entendi. e essa vantagem para o produtor é que ele pode usar essa nova variedade na produção agroecológica orgânica. Isso ele vai poder ter uma banana sem resíduos, porque não precisa usar fungicidas, não precisa usar agrotóxicos para controlar essas doenças, já que ela é resistente. Então nós temos aí uma alternativa muito boa. Primeiro, uma redução no custo de produção, porque quando a gente compara a produção de banana nanica de São Paulo, por exemplo, onde fazem aplicações de agrotóxicos e fungicidas, tem um custo de 20 até aproximadamente 30%, né, só devido a esses produtos. Nós temos um produto de qualidade, sem resíduos, que vai chegar à mesa do consumidor, e por outro lado nós não temos impactos ambientais, porque quando faz a aplicação de fungicidas na bananeira, a bananeira é alta, então tem que Sim. pulverizar lá em cima das folhas da bananeira, e tem o efeito de deriva, acaba contaminando áreas vizinhas, rios, etc. Então nós temos então uma redução desses impactos ambientais. Então, somando isso tudo, nós temos uma nova variedade para o produtor, com boas qualidades para o consumo, boa produtividade e com um alimento de qualidade com baixo custo de produção. Então, um impacto social, ambiental e econômico. Sim. Então, a banana ela tem um peso importante na agricultura capixaba. Que impacto essa nova variedade ela pode trazer, então, para a produção, mas também para a economia do estado? Sim, ela entra dentro desse mercado do tipo nanica, né. Sim. Então, por exemplo, capixaba consome muito mais prata do que nanica, mas é um mercado. Então, dentro do mercado nanica, sem dúvida alguma, por quê? Por causa de ter resistência a doenças, ter uma boa produtividade e uma boa qualidade.
Então, com isso, ela pode realmente ter um impacto positivo, né, na produção de banana. E um outro ponto também importante é que ela tem uma boas qualidades para a agroindústria, então, para Uhum. banana passa, para banana doce, então também se adapta muito bem para a agroindústria, né? Sim. E algumas agroindústrias que já testaram, gostaram bastante e estão interessados nessa banana. Entendi. Você falou do evento, né, em Alfredo Chaves, e nesse evento foram distribuídas 1.200 mudas para os produtores. Sim. A partir dessa plantação, quanto tempo leva para começar a produzir? Então, a banana, ela geralmente, depois que você leva para o campo, começa a vir 9 meses, 8, 9 meses, ela vai produzir. E depois, e essa banana tem uma outra característica também interessante. Ela é mais precoce do que a nanica. Então, depois que ela solta o cacho, começa a dar a flor, em 3 meses, né, ela já vai dar o cacho. E aí, o bananal é conduzido em planta-mãe, que é aquela planta que cresce primeiro, depois tem a planta-filha, que é um broto que sai, e a planta-neta. Então você tem várias produções ao longo do ano, né. Por isso que a banana é extremamente importante nas lavouras dos pequenos agricultores, porque eles vão produzindo ao longo do ano, então sempre vão ganhando dinheiro. Sim. Você é diferente, por exemplo, do café que produz uma vez por ano, né, é diferente de outras culturas que produzem uma vez por ano. Ela tem essa vantagem de produzir ao longo do ano e o agricultor conseguir ir tendo um dinheiro no bolso, né, para poder ir gastando, né. Agora tem um inconveniente também, toda fruta tem que ser consumida rápido, ela não pode Sim, guardar. Então, o milho, café, você pode guardar nos armazéns e esperar um preço melhor. A fruta vai ter que consumir na hora. Mas aí, entendi. em volta de um ano, você começa a ter os primeiros cachos, depois vai ter uma produção constante de acordo com a condução do bananal. E essa condução da ambrosia é igual à condução da nanica. Sim. Então agora depois, né, do lançamento, quais são os próximos passos para ampliar esse cultivo da ambrósia entre os produtores no estado e quais as expectativas? Então, os próximos passos é a produção de mudas. Nós distribuímos desta primeira fase na apresentação, quem teve a oportunidade de estar presente, quando ver os cachos, o tamanho dos cachos que foram mostrados lá, tiveram a oportunidade de gostar a fruta, né? Todo mundo gostou, né? Acabou rapidinho, nós temos mais de uma tonelada de fruta lá, acabou rapidinho, e nós distribuímos a quem esteve presente 2 mudas. Lógico que a gente não tem a muda para todo mundo. Mas a banana já está registrada no Ministério da Agricultura e o empresário, viveiristas ou laboratórios de cultura tecidos que tenham interesse, eles poderão adquirir as matrizes com o Incapé e fazer essa multiplicação. Então agora é um processo de produzir mudas e o setor privado, a iniciativa privada, começar a produzir essas mudas e começar a comercializar com os produtores, né. A nossa expectativa é que ela realmente entre no mercado, lógico, à medida que vai produzindo, vai sendo apresentada aos consumidores, né, e que vai aumentando progressivamente, que ocupa uma parcela significativa nesse mercado de banana nanica. Sim. José Aires, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E para você que nos assiste, se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre outras informações, é só acessar esbrasil.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!